3 pontos que vão responder a todas as tuas dúvidas acerca deste assunto. A minha pergunta para ti é: estás pronto? Então vamos lá. Olha, tudo o que eu te vou explicar hoje aqui com esta válvula passa-se aqui dentro do meu telefone, do meu celular, do meu telemóvel, como tu lhe quiseres chamar. Tudo o que se passa aqui em redor desta válvula passa-se aqui dentro. A eletrónica hoje os componentes são cada vez mais pequenos, porque todas as funções que o meu telefone e o teu fazem requerem milhares de componentes que têm que caber aqui dentro. Eu não quero ter um telefone com 1,5 m de comprimento. Quero ter um telefone que cabe no meu bolso, mas que tem milhares de componentes cá dentro. E eu vou-te dizer, esses milhares de componentes são iguais àqueles que tu vais ver aqui nesta válvula, ok? Pronto. Quero-te dizer também que a corrente elétrica fixa sempre bem isto. A corrente elétrica flui pelo caminho mais fácil. Ela não quer saber de nada. Ela flui pelo caminho que lhe for mais fácil. A minha função na eletrónica e na eletricidade é pôr, digamos que, entraves à corrente, fazê-la fluir por onde eu quiser, à hora que eu quiser e com a força que eu quiser. Entendes? Ou seja, o que eu tenho é que controlá-la. Mais nada. Então quem sabe isto, sabe tudo. Vamos lá ver aqui. Para começar, o primeiro ponto. Vamos falar sobre os condensadores. Se tu não viste a aula 36, não faz sentido nenhum esta explicação que eu vou dar aqui. Então vê primeiro a aula número 36. Eu vou pôr aqui um card na imagem para tu poderes clicar e ir lá vê-la. Quero-te dizer também que este curso está estruturado de forma a qualquer pessoa, eu já vos disse isto, qualquer pessoa que comece desde o início e que não passe para a segunda lição sem entender a primeira, que não passe para a terceira lição sem entender a segunda, qualquer pessoa consegue aprender eletrónica. Primeiro ponto, vamos começar por falar um pouco mais sobre os condensadores, que é um componente maravilhoso que nos permite fazer aqui coisas incríveis. Então vamos lá. Olha, para começar, há muitos tipos de condensadores. Há condensadores eletrolíticos, como tu já sabes. Este é um condensador eletrolítico. Há condensadores, este também é um condensador eletrolítico. Este é um condensador de poliéster e este. Existem condensadores de porcelana. Existem 1001 condensadores. Com o tempo vais conhecer todos. Neste momento vais perceber o que é que os condensadores fazem. Olha, como tu viste então na aula 36... Se eu estiver a escutar com este rádio, isto é um pequeno rádio, um rádio simples, não é? Se eu estiver a escutar aqui uma emissora de rádio, o que é que eu estou, na verdade, a escutar? Nos meus alto-falantes eu estou a escutar áudio. Só que se a emissora emitir só o áudio pela antena deles, lá na emissão, não chega cá nada. É preciso uma portadora. Estás a ver? Como quando tu recebes uma encomenda, tem que haver uma empresa de transporte que te leva à casa. Estás a ver? Não pode o fornecedor dar, sei lá, atirar a encomenda e ela vir cá ter. Não, é preciso uma transportadora, porque a encomenda sozinha não vinha cá ter. Entendes? Então, o que acontece aqui é que a transportadora é aquela tal portadora que nós já estudámos lá atrás. Ou seja, a portadora tem uma determinada frequência, que é capaz de ser emitida pelo éter, pelo ar, não é? Emitida pelo ar de uma antena para a outra e chegar daqui a um satélite, estás a ver? Essa é uma determinada frequência. E a frequência que é audível, ela é boa, é uma frequência audível, mas não é uma frequência que sirva de portador. Ou seja, se eu emitir ela não vai, é fraca, digamos. Entendes? São coisas diferentes, embora sejam frequências, sejam correntes alternadas na mesma. Se a frequência portadora é uma frequência mais alta e a frequência que eu consigo escutar aqui, ou a frequência que eu consigo ver com os meus olhos no ecrã de uma televisão, também são frequências. E as próprias cores também são frequências. Cada cor tem uma frequência, não é? Então vamos ver. Se aquilo que eu quero escutar aqui nos meus fones tem uma determinada frequência que é muitíssimo mais baixa do que a frequência que atrás até aqui, que é a frequência portadora, até eu posso armadilhar isto aqui de maneira a que chegue aqui aos meus auscultadores apenas o que eu quero, que é a frequência audível, que é a frequência de áudio. Como é que eu faço isto? Olha, lembras-te que a frequência, a portadora, modulada é como uma peça de barro que vai modelada e é uma jarra. No fundo aquilo é barro, mas vai modelada de tal maneira que tu vês ali uma jarra, não é? Ou um jarro.
Então, repara, a frequência portadora modulada entra pela antena, passa nesta bobina, induz um campo magnético no secundário deste transformador. Temos aqui o tal circuito sintónico, aula 36, temos o circuito sintónico, sintonizamos a estação que eu quero ouvir e agora, sim, aqui pela antena entrou tudo. Entrou a rádio comercial, a rádio RFM, a rádio popular de Soura, entrou tudo. Estás a ver? E mais um par de botas. Mas aqui no circuito sintónico, bobina, condensador variável, eu sintonizo a estação que eu quero ouvir. Agora o resto passa ao lado, já não passa daqui. É um tampão. O que é que eu tenho neste ponto? Tenho, aqui neste ponto, tenho a rádio portadora, né, a frequência portadora, com o áudio montado. Ou seja, ela está modulada. É uma portadora, mas está modulada com o áudio que eu quero ouvir. E nos fones, lembrem-se, eu só quero o áudio. Pelo caminho eu vou ter que me desfazer da portadora. Ela só me serviu como transporte. Mais nada. Mas aqui ainda é cedo para me desfazer dela. Porque ela ainda está tão fraquinha que se eu me desfizer dela vai áudio e tudo. Desfaço-me logo tudo de uma vez. Eu não quero isso. Tenho que amplificá-la para depois poder separar uma coisa da outra. Então vamos lá. Através do condensador que deixa passar as correntes alternadas, eu vou fazê-la presente à válvula. E aqui está a resposta à primeira pergunta de um aluno aqui do curso. Então, mas neste condensador passam as frequências todas? Olha, depende do condensador que eu puser aqui. Este condensador não é igual a este, pois não. Estes dois condensadores não são iguais. Porquê? Porque eles deixam passar frequências diferentes. É só isso, frequências diferentes. Olha, eu vou-te pôr aqui uma fórmula de como vou-te falar aqui em traços gerais, porque este assunto vai ser falado e bem explicado mais para a frente, não já. Porque prometi-te um curso simples e para isso tem que ser um passo de cada vez. Então vamos lá. Consoante o condensador que eu aqui puser, assim irão passar as frequências, não é? Um condensador é um componente como outro qualquer, que oferece uma determinada resistência à passagem da corrente. Verdade? Um condensador oferece se não tivesse lá condensador nenhum, se tivesse um fio, era menos resistência, né? É passar mais rápido. Já te disse que a corrente elétrica passa por onde lhe for mais fácil. Só que eu não pus um fio. Eu pus uma resistência e um condensador. Estão ali duas resistências diferentes. Agora repara, qual é a resistência que oferece este condensador e a resistência que oferece aquela resistência? Olha, eu aqui na resistência R1, pelo motivo que te explico depois, pus um valor bastante alto. Bastante alto. Então, que é para o sinal de radiofrequência querer passar pelo condensador, para ser mais fácil. Mas mais fácil como? Qual é a resistência deste condensador para essa radiofrequência? A resistência do condensador para a radiofrequência toma outro nome. Isto não é preciso tu aprenderes, é só para tu ficares aqui com uma ideia, porque mais à frente vamos aprender isto muito bem quando a tua cabeça já estiver preparada para isso, está bem? Estamos a fazê-lo. Então vamos lá ver. Existe uma fórmula para eu saber, como em tudo na vida, não é? Existe uma fórmula para eu saber qual é a resistência que este condensador oferece à passagem da tal radiofrequência. E essa fórmula, deixa-me ver se cabe aqui, cabe. Diz que é assim, XC é a reatância capacitiva. A reatância capacitiva, neste caso, é a resistência que os condensadores têm uma determinada capacidade. Daí a reatância capacitiva, resistência. A reatância capacitiva, XC, é igual, traço de fração, a 1 sobre 2πfc. Ok? XC é igual a 1 sobre 2πfc. Não precisas decorar nada disto porque eu vou já passar à frente e vou já lhe passar aqui um pano por cima disto. Só para tu teres uma ideia. Olha, então se XC, que é a resistência, ou seja, a reatância capacitiva, é igual a 1 a dividir por 2π, π é 3,14, 16, como tu sabes, não é? 2 vezes π, vezes a frequência em ciclos, agora já estamos a falar da frequência que vem aí da radiofrequência, vezes a capacidade em microfarads do condensador que eu lhe puser. Então, a reatância capacitiva, a resistência que este condensador vai oferecer à passagem daquela radiofrequência, é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes f vezes c. 2 vezes 3,1416 vezes f, que é a frequência em ciclos, a frequência que eu quero fazer aqui passar, vezes
a capacidade em microfarads. Agora já sabemos qual é. Entendes? É só para te mostrar que este condensador não é um condensador qualquer. Tu não precisas neste momento saber nada disto. Dás-me licença? Vou apagar. Tu neste momento não precisas de saber absolutamente nada sobre isto. Porque ainda não estás preparado para isso, penso eu. Mas não tenhas problema. Mais à frente vamos saber tudo isto. Então, este condensador foi calculado para neste sítio deixar passar a radiofrequência e o áudio. Espetacular! É ou não é? Então agora já passou a radiofrequência com o áudio aqui. Agora, tu já percebeste o que é que faz aqui este condensador. Como é que se calcula este condensador quando eu despisto aqui para a massa, a radiofrequência, mas o áudio não passa. São frequências diferentes, muitíssimo diferentes, não é? Por exemplo, no caso da RFM, estamos a falar de uma frequência portadora de, aqui onde eu moro, 91.7 MHz. Milhões de hertz, milhões de ciclos por segundo. Ora, e lá a cavalo traz lá um som de uma banda que eu gosto de ouvir que tem frequências compreendidas entre os 20 e os 20 mil hertz. Estamos a falar de milhões para hertz. Verdade? Então, se eu tenho uma disparidade tão grande de uma frequência para a outra, se eu quiser posso desviá-la. Crio-lhe aqui uma armadilha, onde neste condensador as frequências altíssimas elas passam, XC, reatância capacitiva, não é? Vou calcular a reatância capacitiva de forma a que ela apresente muita resistência para o áudio e quase nenhuma resistência para a radiofrequência. Então a radiofrequência não tem resistência nenhuma, passa logo aqui para a massa, que é para onde ela quer ir. E a audiofrequência não consegue, coitadita, não consegue passar no condensador, vai ter que ir fazer o trabalho dela. Ela até se sente triste, assim, quer dizer, a outra já foi para a massa e eu tenho que ir trabalhar nos auscultadores. Está bem. Compreendes? Olha, como eu te falei acerca dos condensadores, assista às bobines. As bobines é a mesma coisa, só que funciona de uma forma inversa. Diz-se até o seguinte, XL, que é a reatância indutiva de uma bobine. A reatância indutiva é a resistência que uma bobine consegue criar à passagem de uma determinada corrente com uma determinada frequência. Entendes? Estamos a falar em correntes alternadas, não correntes contínuas. Contínuas é quantos hertz, quantos ciclos? Contínua é 0 ciclos. É sempre contínua. Então XL, ali era XC, né? XL é igual a 2πfL, em que 2XL vai dar em ohms. XL vai ser, e XC também vai ser compreendido em ohms. Está bem? Ohms é resistência. Então XL é igual a 2πfL, frequência, e depois a bobina. Não vamos entrar para este campo agora também. Não é esta a matéria hoje. Então, tiramos daqui a fórmula. Já não interessa, para já. Mas à frente vamos saber isto tudo e digo-te mais, tu vais gostar muito de saber isto. Então, já percebemos que o condensador e a bobina, o que é que eles fazem? Eles selecionam, através da resistência que eu oponho, eles selecionam a estação que eu quero ouvir. Este condensador aqui seleciona as frequências que eu quero deixar passar. E vai ser presente aqui na grelha de controle. Esta grelha chama-se grelha de controle da válvula de triodo. Então repara, agora que eu tenho aqui a frequência a controlar esta válvula, este C3 aqui foi calculado para despistar a radiofrequência, mas não deixar passar a audiofrequência. Então a audiofrequência chega aqui à bobina. Esta bobina é calculada para quê? Imagina que a radiofrequência, sabes que não há nada perfeito, não é? A radiofrequência foi despistada para aqui, mas às vezes há assim um zumbidozinho, um zumbidozinho que ainda conseguiu passar. Chega aqui ao choque de radiofrequência. Então nós já não sabemos que as bobines, quanto mais elevada for a frequência, maior é a resistência, que se chama reatância indutiva. Mas vem expressa em ohms também é uma resistência. Quanto mais alta é elevada a frequência, mais custa a passar numa bobina. Então pusemos aqui um choque de radiofrequência. A frequência baixa, que é o áudio, passou. A frequência alta não passou. Infelizmente sempre passa um bocadinho. Só que esse bocadinho, estás a ver? A discrepância é tão grande, o áudio fica tão forte em relação ao ruído, sinal-ruído, é uma relação, já estamos aí lá à frente, sinal-ruído, que praticamente tu não ouves o ruído. C4, para que serve aqui o C4? O C4 não é para passar radiofrequência, já não existe radiofrequência aqui, praticamente. O C4 é para fazer para que o áudio tem que andar aqui no circuito, não é? Esta bateria aqui está aqui para alimentar. Então, o C4 deixa passar o áudio.
não é? E a bateria alimenta. Cada coisa faz, cada coisa no seu lugar. Nós já vimos que um fio, não é? Um fio qualquer, deixa passar aqui milhares de correntes diferentes, milhares de frequências diferentes, tudo, e elas não se incomodam e nem se enganam umas às outras. Elas passam todas num fio, oh, estás boa, e cada uma vai à sua vida. Ok? Então, é isso. Então já falámos aqui de 2 pontos, falámos aqui dos condensadores e da reatância capacitiva, abordámos. Falámos aqui de um segundo ponto, das bobinas, a reatância indutiva, e abordámos. E agora falta falar aqui de um terceiro ponto fortíssimo, que tu vais ter que saber. Então, vamos lá fazer aqui umas poucas alterações. Vamos criar aqui uma única alimentação para tudo isto. Como é que isso se faz? Precisamos de uma fonte de alimentação, que é metida dentro do rádio, não é? Que nos dê várias tensões. Esta fonte de alimentação vai ligar na tomada dos 220 ou dos 110 volts, não é? E aqui deste lado, o que é que ela vai trazer? Olha, para começar, vamos eliminar a fonte de tensão A. Esta fonte de tensão pode continuar a chamar-se A, mas deixa de ser uma pilha, deixa de ser uma bateria. E agora vamos ligá-la aqui direto. Para ligar aqui 200 volts, para fazer chegar 200 volts a esta placa desta válvula, eu não quero 200 volts nos meus fones, eu não quero 200 volts nos meus ouvidos, não é? Então vamos tirar daqui os fones, olha, tirar os fones, pomos aqui assim um transformador. As bobinas são sempre calculadas para deixar passar o que nós queremos e não deixar passar o que nós não queremos. E aqui depois deste transformador, que normalmente chamamos-lhe um transformador de impedância, agora sim, pomos aqui os fones. E agora os 200 volts que chegam à placa fazem tocar todo este sistema, não é? Passam aqui na bobina e induzem um campo magnético no segundo, que é o quê? O áudio. Aqui só chega o áudio. Por um lado chega aqui o áudio vindo da placa, por outro lado chega à placa, chega a alimentação. Então já temos uma alimentação na placa. Esta parte já está. Aqui da fonte de alimentação, olha, precisa de 6 volts e meio aqui no filamento. Aqui desta fonte de alimentação vamos fazer sair 6 volts e meio para o filamento. Este vai ligar na massa. Assim como este, temos ali o positivo, o negativo da fonte, já sabemos que ligamos à massa. A fonte de alimentação liga na massa, sai aqui 200 volts para a placa, sai por aqui 6 volts e meio para o filamento e agora nós precisamos de uma terceira alimentação. Segundo o manual das válvulas, eu escolhi a válvula para pôr aqui e a válvula diz assim, olha, eu para fazer o meu trabalho como deve ser, como tem que ser feito, eu preciso de 10 volts negativos nesta grelha em relação ao cátodo. Fizemos aqui, acrescentámos aqui mais uma coisa. Isto poderia ser feito através do filamento? Pode, mas isto ia criar muita confusão e neste momento não há necessidade de o fazer. Então lembram-se das válvulas com o cátodo? Então, a válvula também tem um cátodo. E agora o que é que nós fazemos? Neste cátodo, ligamos aqui uma resistência, chamamos de resistência de cátodo. O filamento fica por dentro do cátodo, aquece o cátodo, como nós já vimos, não é? Põe o cátodo ao rubro, a borbulhar ao rubro, e agora os eletrões já saltam do cátodo para a placa. Isto é muito mais eficiente, muito mais eficiente. Como é que agora o circuito se vai dar? Olha, a fonte de alimentação tem um positivo e um negativo. O negativo eu liguei aqui na massa. O positivo, eu pus aqui um positivo com mais 200 volts, e eu pus aqui um positivo com mais 6 volts e meio. Que é para o filamento. Então, já temos a placa alimentada, o filamento alimentado, já está a trabalhar, falta agora polarizar a grelha. Para eu polarizar a grelha, tenho que pôr uma tensão negativa de 10 volts, por exemplo, esta válvula, cada válvula é uma válvula, mas esta válvula quer 10 volts negativos em relação ao cátodo, para fazer a função dela. Ela tem que ser polarizada. Então, repara, se eu tenho que ter 10 volts negativos em relação ao cátodo, e esta matéria faz sempre alguma confusão ao aluno. Como é que eu vou fazer isto? Repara, vamos ver como é que funciona aqui o circuito da placa para nos aproveitarmos desse circuito para fazer a polarização da grelha. Que é para não termos que criar outra fonte de alimentação. Então, olha, como é que funciona aqui o circuito da placa? Este da grelha nós já sabemos. Entra pela antena, passa ao transformador de entrada, é sintonizado e vai controlar a grelha. Vai controlar este circuito daqui, ou seja, o circuito de grelha vai controlar o circuito de placa, não é? Que é uma corrente muitíssimo mais forte, por isso é que faz a amplificação. Então vá. Neste momento o que é que acontece? A fonte já está ligada na massa, então a partir do negativo os eletrões sobem aqui
pelo cátodo, chegam ao cátodo, o filamento fez a função dele, que é aquecer o cátodo, chegam ao cátodo, saltam para a placa, muitos, saltam para a placa, e depois da placa continuam o circuitozinho deles, passam pelo choque de radiofrequência, passam por este transformador, influenciam os auscultadores, põem-nos a tocar, vêm por aí abaixo e vêm para o mais. Os eletrões não vão à procura do mais. Então este é o circuito de placa. Ok? Sai da massa, do negativo, entra por aqui, passa pela resistência de cátodo, chega ao cátodo, saltam para a placa, literalmente saltam para a placa, são atraídos pelos 200 volts positivos, continua o circuitozinho deles, os 200 volts positivos vêm de onde? Os 200 volts vêm daqui. Passam pelo choque de radiofrequência, passam pela bobina que faz de carga de placa, esta bobina é a carga da placa, e vão parar ao mais. Os eletrões são negativos e vão sempre à procura do mais. Onde eles estiverem é para onde eles vão. E neste circuito eles fazem tocar os auscultadores. Ok? Só que se vocês repararem, houve aqui uma corrente nesta resistência de cátodo, RC. RK. Nesta resistência de cátodo, RK, houve aqui uma corrente. O que é que faz uma corrente ao atravessar uma resistência? Quando uma corrente atravessa uma resistência, ela cria uma determinada tensão aos seus terminais, que é negativa quando entra, positiva quando sai da resistência. Qualquer corrente, quando atravessa um componente, por onde entra é negativo, por onde sai é positivo. Então a corrente que entra nesta resistência, esta corrente daqui, por onde ela entra é negativo e quando sai é positivo. Ok? Até é bom de ver. Se tu estivesses aqui dentro desta resistência e tu olhasses aqui por este fio, tu vias o negativo. E se tu olhasses por aqui, tu vias o positivo. Entendes? Então temos aqui uma determinada tensão nesta resistência. Se eu quiser, posso aplicar esta tensão onde eu quiser. Olha, do lado positivo aplico o cátodo. E do lado negativo, agora falta aqui fazer um pormenor que me estava a passar. Nós tiramos daqui esta bateria. Nós vamos polarizar o cátodo sem ter ali nenhuma bateria, senão não faria sentido. Então esta resistência, vamos aplicar o positivo ao cátodo e o negativo vem pela resistência. Já sabemos que isto é uma tensão contínua, né? A corrente está ali a fluir. Embora ela seja uma contínua ondulante. Mais tensão, menos tensão, mais tensão, menos tensão. Depois nós já vamos ver como é que aplanamos essa tensão para ela estar mais sossegada. Nós queremos uma tensão sossegada o mais possível. Ela não quer sossegadinha de todo, fica com ela, mas queremos uma tensão o mais sossegada possível aqui neste filamento. Mas isso também não nos vai fazer assim grande importância. Então repare, essa corrente elétrica que está no circuito de placa vai fazer aqui uma determinada tensão nesta resistência, que é negativo onde entra, positivo onde sai. O positivo vai ser entregue ali ao cátodo e o negativo, por este lado, vai ser entregue à grelha. Então, esta resistência, que engraçado, está a funcionar como se fosse uma fonte de tensão, que na verdade ela é. Qualquer resistência cria uma diferença de potencial, como nós já vimos atrás. Então, se ela cria uma resistência, uma diferença de potencial ou tensão, se ela cria aqui uma tensão, posso aplicar essa tensão onde eu quiser. Vou aplicá-la, o positivo ao cátodo, o negativo à grelha de controle. Esta é a forma de nós polarizarmos a grelha sem termos mais fonte nenhuma de tensão. A própria resistência é uma fonte de tensão. Resumindo e baralhando, a fonte de alimentação vai alimentar a placa, a fonte de alimentação vai alimentar o filamento e esta resistência de cátodo vai polarizar a grelha. Não vai alimentar, a gente não está a alimentar nada, aquela grelha não vai acender nada. É só uma polarização. Está bem? Depois vamos ver que aqui neste condensador, nesta resistência, nós vamos ter que pôr aqui um condensador eletrolítico ligado à massa. Para quê? Para que esta tensão aqui ondulante na polarização se torne um pouco mais plana. Nós já sabemos que o condensador tem essa capacidade, né? Quando vem mais tensão ele carrega-se, quando vem menos tensão ele cede. A tensão que lá tem, a corrente que lá tem, ele cede-a. Então, ali na grelha, a tensão já fica mais estabilizada, com o condensador aqui. Chama-se condensador de cátodo. E é essa a função dele. Daqui a pouco, dentro de poucas lições, eu vou fazer aqui uma reparação ao vivo de um rádio a válvulas. Não se esqueçam que a vossa forma de me dizer: Maciel, estamos a gostar do teu trabalho, é deixar o like nas lições. Aqueles que ainda não estão subscritos, subscrevam o canal. E se quiserem, partilhem isto com alguém de quem vocês gostem muito. Um abraço no coração.